Aqui temos a aba de jurídico, que é uma das abas mais importantes do dia a dia do advogado, propriamente dito do jurídico do escritório, né? E nessa aba jurídica a gente tem as 4 subabas: processo, publicações, prazos e petições. Vamos começar por processo. Em processos, o sistema vai puxar automaticamente os processos cadastrados na sua AB, certo? Então ele vai fazer de imediato, assim que você fizer o cadastro, né? Fizer a atualização dos seus dados aqui em perfil, botar sua OAB, ele vai puxar os processos cadastrados na sua OAB. E ele vai trazer esses processos aqui, os processos ativos, os processos arquivados, ele vai organizar por comarca, ele vai organizar por sistema, né? Então ele vai trazer isso aí de forma detalhada para você, certo? Ele vai fazer esse push, essa busca automática por OAB, uma única vez, certo? E aí a gente está pensando qual limite a gente vai definir de processos novos para ele fazer um novo push desses processos para fazer essa atualização de processos novos, certo? Então, resumindo, ele vai fazer o push, a busca uma vez dos processos cadastrados na sua OAB, e aí a gente vai definir, né, quando ele tiver tantos processos novos que ele vai fazer um novo push, certo? Para fazer essa nova atualização. Aqui, na aba de processo, ele vai listar todos os processos aqui por comarca, por sistema. Você vai clicar no sistema, você vai olhar todas as informações dentro do sistema individualmente. E aqui na aba de informações, de movimentações, ele vai trazer um resumo geral de movimentações de todos os processos, em formato de lista, certo? Só para você ter uma visão geral, por exemplo, nos últimos 7 dias, nesse mês, né? Então você vai ter uma visão geral aqui das movimentações do seu processo. E aqui é a possibilidade de você compartilhar o processo com a equipe. Aqui, por exemplo, tem a função do seguinte: o administrador do sistema, ele vai poder permitir ou não o advogado ali associado, né, o sócio, né, fazer o push dos processos pela OAB daquele advogado. E aí o próprio administrador vai limitar esses processos, né, de acordo com as necessidades dele, da empresa, de acordo com o que ele quer disponibilizar para o advogado associado, advogado contratado, beleza? Ou ele também pode deixar só os processos do escritório, não permitir que o usuário vincule a OAB dele, certo? E aqui, uma forma, por exemplo, de designar e compartilhar o processo com a equipe. Talvez a equipe não está habilitada naquele processo e a equipe só trabalha internamente naquele processo. O administrador poderá fazer o compartilhamento desse processo com um membro da equipe. E aí esse processo vai aparecer aqui, o processo da equipe, que é o processo que estão compartilhados, certo? Passamos para a aba publicações. A aba publicações é a mesma coisa. Ela vai puxar aqui todo dia, mas na verdade ela puxa aqui de forma recorrente todo dia as suas publicações, certo? Então, todo dia você vai chegar aqui, ele vai trazer as publicações na sua OAB, né? E aí, o seguinte, um diferencial muito grande que eu tenho observado nessa API é que ela puxa, às vezes, até mesmo antes do nosso recorte digital que a gente recebe no e-mail, certo? Então, ela puxa pela data de disponibilização. Então, assim, você vai ter um histórico das suas intimações, você vai poder filtrar o período que você quer das suas publicações, últimos 7 dias, últimos 30 dias, todas as intimações lidas e não lidas. Às vezes você quer deixar aquela intimação pendente para você depois, você pode clicar em não ler ou você pode ver todas, certo? E aqui, essa atualização, ela ocorre todo dia, certo? Em tempo real, essas publicações aí. Aí, pessoal, interessante que é o seguinte: muitas das vezes costuma até ocorrer o seguinte: ele puxa uma ou duas publicações, por exemplo, porque ele vai puxando por tribunal, certo? E aí, no decorrer da manhã, por exemplo, no meu eu notei que é no decorrer da manhã, ele vai atualizando novas intimações se porventura houver, certo? Então, pode ser que você olhe, por exemplo, 7 horas da manhã ele tenha 2 publicações, e pode ser que você olhe 8 ele já vai ter 6, porque é o período que ele está buscando informações nos tribunais, beleza? Aqui é uma calculadora de prazo, né? Que você faz o cálculo do prazo. Por exemplo, vou botar aqui o meu estado, que é o Espírito Santo. Ele vai me trazer as cidades do Espírito Santo. E aqui eu vou listar o tribunal que eu quero, TJS. E aqui eu vou botar a data de publicação, como se fosse, por exemplo, 24/6/2026. E aqui eu vou pegar um prazo de 15 dias úteis, por exemplo, um prazo de contestação civil, calcular prazo. Ele já vai me dar um cálculo do prazo aqui, listado, né, todos os dias, né?
Eu posso também listar outro prazo se eu quiser aqui, além desses prazos previamente estipulados. Eu posso criar um outro prazo aqui e ele já vai me dar a contagem do prazo final aqui, ó. Listando o dia que contabilizou, né? Se tiver algum feriado, ele vai listar aqui. E aqui você consegue, dentro de prazo, criar os alertas direto na agenda. Esse alerta, ele vai criar o alerta, né, de acordo com o que você estipular aqui. Por exemplo, alerta a cada 4 dias, 3 dias, né? A gente vai corrigir essa visualização aqui a cada 3 dias, por exemplo, que é o meu padrão. Ele cria alertas automaticamente a cada 3 dias. Ou prazo fatal, ele vai criar um alerta no último dia do prazo, tá? Então você pode escolher aqui. E aqui ele dá a contagem, né, de quantos dias foi aquele dia, aqueles 15 dias úteis, quantos dias corridos, né? Ele dá a classificação aqui do que é o que. E um detalhe importante aqui, interessante, que você pode adicionar aqui os recessos, as suspensões de prazo. Você pode vir aqui, adicionar esse recesso e suspensão, né? E na hora de você calcular o prazo, ele vai calcular e considerar automaticamente nesse prazo aqui, certo? Por exemplo, vou adicionar aqui, ó, um recesso, por exemplo, suspensão. Pronto, suspensão. Suspensão TJS. E aí vou botar aqui, por exemplo, vou botar dia 30 de junho, 30/6, certo? Fim, 30/6. Beleza, vou salvar. Opa, 30/6/2026. Ok. Beleza, criei aqui, certo? Ele já vai aparecer aqui embaixo para mim. E aí eu vou recalcular esse prazo de 15 dias úteis. Opa, tá vendo aqui? Já o dia 30/6 ele não contabilizou, contou como recesso, certo? Aí recesso ou suspensão, né? Então, enfim, é uma ferramenta muito útil também no dia a dia, certo? Esse cálculo de prazos aqui. E aqui, pessoal, passamos para a aba tão queridinha, que é a aba de peticionamento. Peticionamento eletrônico direto do NewLex, certo? Aqui a gente está com alguns sistemas previamente configurados, tá? A gente está expandindo, né, para o Brasil, para o Espírito Santo, tá praticamente todos os sistemas aqui. Só falta a gente configurar o PJE do trabalho, o EPROC já está configurado, o EPROC do TRF2 também está configurado, PJE também configurado. Então a gente está expandindo esse peticionamento aqui direto do sistema, certo? Você vai incluir aqui o número do processo, né, a instância, o sistema do protocolo, né? Ele vai detectar aqui o município, o nome do advogado você pode colocar aqui, né? E enfim, e esse tipo é aquela manifestação, aquela classificação que você bota dentro do sistema. Isso aqui também está aprimorando, a gente vai trazer aquela mesma lista constante no tribunal lá, a gente vai filtrar um pouco aquela lista e trazer para cá, porque aquela lista a gente sabe que tem muitas informações que a gente nem utiliza, né? Mas a gente vai trazer aquela lista para cá para ficar igual. Aqui é o título, né, do documento. Aqui tem para você fazer a petição, né? Você fazer o upload da sua petição. E aqui você vai marcar, né, se você quer adicionar anexo, né, que aí tiver anexo você vai adicionar arquivo. Aqui você vai marcar se você está respondendo algum expediente pendente, por exemplo, no PJI, quando você vai fazer um peticionamento e tiver uma intimação pendente para você se manifestar, você pode marcar aquele expediente. Se você quiser que o peticionamento seja no plantão, você pode marcar o plantão, porque ele dá aquela mensagem lá, né, quando você protocola depois do horário, e ele vai criar a solicitação dentro do sistema, e ele vai pedir alguns minutinhos aqui, e depois vai aparecer como concluída, né, a solicitação da petição aqui, certo? Aqui, muito importante, o que é o peticionamento direto do NewLex precisa? Ela precisa do seu certificado digital em formato A1 cadastrado lá em perfil, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? Lá em perfil, você precisa do código de 2 fatores daquele sistema que você quer cadastrar, cadastrado aqui, certo? Que você quer peticionar cadastrado aqui, beleza? Então, resumindo, é basicamente isso, você faz a sua solicitação de peticionamento, beleza? Na aba de jurídico, nesse primeiro momento, é basicamente isso, tá?